começar a webconferência de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o protocolo de reserva cirúrgica para cirurgias eletivas, ou otimizando a reserva cirúrgica. Hoje eu prometo a vocês que a gente vai falar e vai falar no tempo certo, né? No máximo 40 minutos a gente vai estar terminando essa apresentação e aí fica disponível para perguntas, né? Para a gente poder conversar um pouco e vocês também colocarem um pouco da experiência de vocês nos hospitais que vocês trabalham. Então, a rotina de hemoterapia para pacientes cirúrgicos é uma rotina muito crítica, muito delicada, porque a gente sabe que no ambiente, dentro do centro cirúrgico, muitas vezes são necessárias transfusões, né? E a agência transfusional não está dentro do centro cirúrgico. Então, tudo que acontece dentro do ambiente da sala cirúrgica acontece fora dos olhos, né, da agência transfusional. E é preciso que haja uma boa interação, uma boa comunicação entre o centro cirúrgico, os cirurgiões, os enfermeiros que estão dentro do centro cirúrgico e os profissionais da agência transfusional e do serviço transfusional que atende aquele hospital e aquele centro cirúrgico, né? Então, a definição da abordagem de hemoterapia adequada para cada procedimento cirúrgico é muito importante, porque ela visa a liberação imediata de hemocomponentes quando são solicitados e evitar o desperdício de trabalho e material na agência transfusional. A gente tem alguma experiência em hospitais que têm um centro cirúrgico muito movimentado e a tendência é que os profissionais que são cirurgiões, anestesistas, que não estão voltados para a hemoterapia, eles acham que em qualquer procedimento você tem que fazer reserva de sangue para que garanta a transfusão numa possibilidade remota de transfusão dentro, durante ou depois, imediatamente depois desse procedimento. E, na verdade, assim, é necessário que exista uma otimização disso, porque se a gente vai fazer prova de compatibilidade, inviabilizar a bolsa, tirar a bolsa do estoque, deixar a bolsa reservada para o paciente que está sendo operado em todo e qualquer procedimento cirúrgico, muitas vezes a gente vai inviabilizar esse estoque e atrapalhar até a realização de procedimentos cirúrgicos com um pequeno potencial de transfusão para alguns pacientes. Então, o objetivo de a gente ter uma rotina de hemoterapia bem definida dentro do hospital é otimizar esse atendimento aos pacientes que estão em procedimento de cirurgia, né, com esse olhar de liberar imediatamente os componentes para os pacientes que precisam realmente de um atendimento mais rápido e mais imediato e evitar o desperdício de trabalho, de material e até a inviabilidade de estoque na agência transfusional a partir da realização de procedimentos de pré-transfusionais, testes pré-transfusionais e reserva de sangue em cirurgias em que isso não seria necessário. Então, a gente sabe que o ambiente cirúrgico tem um potencial de transfusão grande, né? Existe um risco potencial de transfusão dentro do centro cirúrgico, que está relacionado principalmente ao tipo do procedimento realizado. Então, dependendo do tipo de cirurgia que o paciente está sendo submetido, o risco de sangramento é maior ou menor, né? Pela técnica cirúrgica, pelo tipo de abordagem que vai ser feita. Em menor grau, a própria situação clínica do paciente pode interferir nisso e a própria expertise, experiência e da equipe que está operando o paciente. Mas o que é o fator mais determinante no tamanho do sangramento a que o paciente vai estar exposto durante o procedimento é o tipo do procedimento que está sendo realizado. Então, por causa disso, é necessário que a solicitação de hemocomponentes seja padronizada, ou esteja padronizada dentro do hospital, de forma que esses componentes possam ser liberados o mais rapidamente possível em procedimentos com grande potencial de sangramento. E em procedimentos com pequeno potencial de sangramento, a gente tem uma abordagem diferenciada, que não seja necessariamente a reserva de hemocomponentes durante a cirurgia. Então, se a gente for ver os hospitais aqui em Fortaleza,
né, no ano de 2015, a gente vai poder ver que o número de transfusões dentro do centro cirúrgico varia bastante, né? Então a gente tem hospitais em que 38%, como o JF, por exemplo, 38% das transfusões do hospital ocorrem dentro do centro cirúrgico. O Hospital de Messejana também, que é um hospital cirúrgico que faz cirurgias cardíacas, 21% das suas transfusões acontecem dentro do centro cirúrgico. Mas tem outros hospitais com um potencial mais de tratamento clínico, em que o número de transfusões dentro do centro cirúrgico não é tão significativo assim. Então, a importância de você ter uma rotina padronizada, né, é maior em hospitais com um movimento cirúrgico maior, mas em qualquer um deles vale a pena a gente ter o estabelecimento de uma rotina transfusional ou de uma política de reserva de hemocomponentes para esses pacientes que estão sendo submetidos a procedimentos de cirurgia. Então, a solicitação de hemocomponentes durante o ato cirúrgico, ela deve ser padronizada, né? Na verdade, a gente tem a necessidade dessa padronização está vinculada à possibilidade de atendimento imediato dos pacientes que apresentem maiores sangramentos e esse potencial de sangramento e, portanto, a probabilidade de utilização de sangue no transoperatório e no pós-operatório imediatos vai diferir de acordo com o procedimento a ser realizado, como eu já falei, e em menor grau pela situação clínica do paciente. Então, a gente, normalmente, no âmbito, no cenário do Comitê Transfusional, a gente tem condições de, lá estando o serviço transfusional, as clínicas, as especialidades cirúrgicas, anestesiologia, a própria chefia do centro cirúrgico, você estabelecer protocolos ou rotinas de solicitação e liberação de hemocomponentes para a agência transfusional para fazer frente ao atendimento das necessidades dos pacientes que estão sendo submetidos à cirurgia enquanto eles estão dentro do centro cirúrgico, né? Isso se faz necessário principalmente porque a gente sabe que em algumas situações o paciente pode apresentar anticorpos contra antígenos eritrocitários, que aqui eu coloquei como problemas imunohematológicos, mas não necessariamente isso é um problema, só que no âmbito da transfusão isso pode desencadear uma dificuldade de liberação de bolsas compatíveis. Então é preciso que em procedimentos com grande potencial de sangramento ou com maior risco de necessidade transfusional no intraoperatório, haja uma política de identificação prévia de problemas, aqui eu coloco problemas entre aspas, imunohematológicos como discrepâncias na classificação sanguínea ou presença de anticorpos irregulares contra antígenos eritrocitários que possam dificultar a compatibilidade de bolsas de concentrado de hemácias para esses pacientes. E essa identificação prévia dessas situações que exigem investigação laboratorial mais profunda, né, deve ser feita sempre antes do procedimento cirúrgico, para que eles possam ser resolvidos a tempo, né, e que a gente não tenha nenhum transtorno durante o atendimento do ato operatório. Então, é a situação de um paciente que tem um anticorpo anti-eritrocitário e você precisa identificá-lo na véspera ou até um pouco antes do procedimento cirúrgico para que você possa normalmente enviar essa amostra para o laboratório de referência que vai identificar o anticorpo, porque normalmente na agência transfusional a gente tem apenas a realização da pesquisa de anticorpo irregular. Então, em sendo positivo essa pesquisa de anticorpo irregular, haveria necessidade da amostra ir para o laboratório de referência, que normalmente está dentro de um hemocentro, né? E aí esse laboratório de referência vai precisar trabalhar, identificar o anticorpo e aí devolver para a agência transfusional uma bolsa já com fenótipo ideal ou uma bolsa compatível com fenótipo ideal para aquele paciente. Ou dar o retorno, o feedback para a agência transfusional de que não foi possível encontrar bolsa compatível. Em algumas situações, graças a Deus, situações não muito comuns, você tem anticorpos contra antígenos muito frequentes que dificultam encontrar as bolsas compatíveis e aí em algumas situações é preciso que o hemocentro chame, convoque doadores ou solicite bolsas com fenótipo idêntico em serviços que têm um estoque maior e aí isso vai demandar tempo.
Então, no paciente que vai ter um procedimento cirúrgico com grande potencial de sangramento, é importante identificar previamente essas situações para que a decisão, as providências de identificação de anticorpo e disponibilidade de bolsas fenótipo idênticas e compatíveis seja feita, ou que você possa ter a conversa, o responsável técnico da agência transfusional possa informar e conversar com o cirurgião anestesista responsáveis pelo procedimento sobre a situação e definir se é conveniente fazer a cirurgia naquela circunstância, sem que bolsas compatíveis estejam disponíveis, ou quando você tem apenas uma ou duas bolsas compatíveis. Então, o cirurgião, o anestesista responsáveis pelo procedimento devem conhecer essas dificuldades com antecedência para que eles possam definir, não, a gente vai fazer a cirurgia mesmo assim, ou tomar algumas outras condutas de retardo dessa cirurgia até que as providências de identificação das bolsas sejam tomadas, né? Então, essas situações de falta de componentes compatíveis no estoque, ou por ABO, por RH, ou por outros sistemas, normalmente a situação de indisponibilidade de estoque está relacionado a pacientes que têm anticorpos contra antígenos, outros antígenos eritrocitários que não necessariamente do sistema ABO, mas essas situações devem ser reconhecidas a tempo, né, para postergar o início do procedimento eletivo, ou que a equipe esteja ciente de que não vai ser, de que ele está lidando com o paciente com essa dificuldade de ser transfundido, né, e possa amadurecer ou tomar a decisão em conjunto com a agência transfusional sobre qual a melhor conduta para esse paciente naquele momento. Se adiar a cirurgia, aguardar a disponibilidade desse componente, ou até utilizar alternativas à transfusão, como estimular a eritropoese do paciente para que ele possa melhorar a hemoglobina a partir desses tratamentos, e usar outras alternativas à transfusão que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, isso é muito importante que seja feito em tempo hábil, antes do procedimento cirúrgico, para que a equipe possa estar ciente de alguma dificuldade e que as providências todas possam ser tomadas. É claro que o objetivo é fazer tudo antes do início da cirurgia, para que ela não precise ser postergada. Mas, em não sendo possível identificar componentes compatíveis, ou quando o paciente tem um anticorpo que dificulta realmente a compatibilidade de componentes, é necessário ter esse conhecimento para postergar o início da cirurgia quando necessário, né? Isso não é uma coisa que acontece com frequência, mas é importante que o cirurgião e o anestesista tenham essa segurança, né, de que a agência transfusional vai ser capaz de identificar algum problema com antecedência. Isso só é possível se existir uma política dentro do hospital, né, com coleta de amostra prévia, com uma política de realização dessas provas pré-transfusionais com antecedência, para que essas situações sejam identificadas. Não são situações muito comuns, mas podem acontecer, e diante de algumas cirurgias com risco de sangramento maior, é importante que essa identificação aconteça, né? Então, o que é que se propõe na literatura, e a gente tem alguma experiência nos hospitais com grande potencial, com um grande movimento cirúrgico, é a construção de uma tabela, um protocolo, né, de procedimentos cirúrgicos eletivos, né, que especifique ou que detalhe que cirurgias acontecem naquele hospital. Normalmente o perfil cirúrgico de um hospital não é necessariamente igual ao de outro, então existem particularidades. Alguns hospitais fazem cirurgia cardíaca, outros fazem cirurgias ortopédicas, outros fazem cirurgias neurológicas, cirurgia geral. Então, o perfil, cirurgia obstétrica, o perfil do hospital muda. Então, é importante que seja construída, né, uma tabela para que se possa pactuar um protocolo, né, visando o atendimento, ou visando a particularidade dos procedimentos cirúrgicos eletivos que são realizados naquele hospital especificamente. E a partir dessa tabela, então, vai se definir o número de unidades de hemocomponentes que é rotineiramente utilizado. É muito importante que essa análise,
essa definição do número de unidades seja feita a partir da experiência do próprio serviço. Então, existem algumas tabelas disponíveis na literatura ou disponíveis em alguns serviços que já têm essa rotina, mas não quer dizer que aquela tabela possa ser extrapolada para outro hospital, mesmo com o mesmo perfil cirúrgico. Então, é importante que a clínica cirúrgica do hospital, a clínica anestésica do hospital, se debrucem sobre os seus procedimentos eletivos e vejam qual é o histórico de utilização de hemocomponentes em cada tipo de procedimento, para que eles possam definir exatamente como é a necessidade de transfusão do seu serviço, né? Com o objetivo de tornar o mais próximo possível a relação entre as unidades compatibilizadas e as unidades efetivamente transfundidas. Então, o que é que eu quero dizer aqui? Que a gente precisa identificar qual o perfil de transfusão daquele hospital, para que a gente não fique compatibilizando bolsas a mais do que seria necessário ou deixando de compatibilizar bolsas que seriam necessariamente transfundidas. Então, que a gente entre num equilíbrio entre as bolsas que precisam ser transfundidas e as unidades efetivamente compatibilizadas. Então, mais ou menos, a tabela seria mais ou menos o que está proposto aqui nesse esquema, que seria a identificação dos procedimentos com grande potencial de transfusão, que seria um potencial de perda de mais de 1.000 ml durante o procedimento cirúrgico, e aí nesses procedimentos você teria realmente a compatibilidade de componentes antes do procedimento. Então, a bolsa ficaria realmente já compatibilizada e já com a etiqueta de transfusão disponível, ela fica reservada, como a gente costuma chamar, na conservadora de hemácias, já pronta para ser disponibilizada para aquele paciente especificamente. Então, ela já fica previamente preparada e, a partir dessa conduta, é possível disponibilizar imediatamente essa bolsa para transfusão quando solicitado. Porque é importante que isso seja feito apenas para os procedimentos com grande potencial de transfusão, porque a gente vai otimizar o trabalho da agência transfusional e voltar esse trabalho para os procedimentos que realmente têm um grande potencial uma grande necessidade de transfusão. E nos procedimentos com pequeno potencial de transfusão, de 500 a 1.000 ml de perda sanguínea durante o procedimento, o adequado seria não necessariamente compatibilizar as bolsas, mas realizar os testes pré-transfusionais, e aí o ABO, o RH do paciente, né? E a pesquisa de anticorpo irregular, e não necessariamente chegar até a compatibilidade do hemocomponente. Então, nesse momento em que você faz os testes pré-transfusionais, seria o momento em que você identificaria algum possível problema, alguma possível situação imunematológica específica naquele paciente que precisaria de um estudo aprofundado, de outros testes. E aí você poderia aí sim trabalhar para deixar bolsas compatibilizadas para ele. Em não havendo nenhuma situação específica, a realização dos testes pré-transfusionais sem compatibilidades de hemocomponentes seria suficiente nesses procedimentos, e a necessidade de realização de prova de compatibilidade, e aí isso resultaria na necessidade de realização da prova de compatibilidade após o pedido. Então, esse paciente não costuma haver transfusão nesse tipo de procedimento. Então, você identifica possíveis situações de risco para aquele paciente especificamente, mas como a necessidade transfusional não é tão alta, você pode parar por aí e fazer a prova de compatibilidade apenas quando a solicitação do hemocomponente for feita a partir do centro cirúrgico. É lógico que em pacientes com discrepância ou pacientes com PAI positiva, aí sim a gente vai até o final e deixa já a bolsa reservada, a bolsa já compatibilizada para ele. Bom, então essas duas condutas, o estabelecimento dessas duas condutas tem o objetivo de evitar sobretrabalho na agência transfusional, quer dizer, você ficar compatibilizando bolsas em procedimentos que normalmente não vão necessitar de transfusão, então isso traz um sobretrabalho muito grande na agência transfusional e imobilização desnecessária de bolsas no estoque. Então,
Então você começa a deixar bolsas compatibilizadas e indisponíveis para transfusão, nem que seja momentaneamente, em procedimentos que você sabe sobejamente que não vai haver necessidade de transfusão. Então, alguém está reclamando que está baixinho. E aí, não sei, melhorou? Não sei se eu estou falando baixinho. Então, o objetivo desse protocolo é, além de evitar o sobretrabalho para a agência transfusional, diminuir um pouco, melhorar a disponibilidade de estoque, né, das bolsas que estão ali, que ficam compatibilizadas para um paciente, que passam o dia lá, não podendo ser liberado para nenhum outro paciente, quando você sabe, na verdade, que a necessidade de transfusão naquele procedimento que está sendo realizado é extremamente remota e muito pequena. Então, uma hérnia inguinal, uma correção de fratura de antebraço, são cirurgias que dificilmente, que nunca no histórico do hospital apresentaram necessidade transfusional. Então, por que é que você vai deixar bolsas compatibilizadas já para aquele paciente? A bolsa fica lá, você tem todo o trabalho de fazer a prova de compatibilidade e essa bolsa fica lá, impossível de ser liberada para outro paciente, quando na realidade não haveria necessidade disso. Então, isso seria o racional para você ter o estabelecimento dessa rotina e desse protocolo de transfusão ou de reserva cirúrgica, principalmente em hospitais com grande movimento transfusional dentro do centro cirúrgico. Bom, então as vantagens seriam a redução dos testes pré-transfusionais e menor sobrecarga de trabalho para o laboratório da agência transfusional. Geralmente existem alguns relatos em que você diminui em cerca de 25% a realização dos testes quando esses protocolos são implantados. Depois eu vou mostrar para vocês o que é que a gente conseguiu no hospital de trauma que a gente trabalha, que é o JF. E a redução do nível de estresse da equipe da agência transfusional e do centro cirúrgico. Então, você focar necessariamente naquelas cirurgias que precisam de um tratamento diferenciado e adequado e não ficar desperdiçando trabalho em cima de cirurgias que dificilmente necessitarão de transfusão. E o manuseio mais eficiente dos estoques de hemocomponentes, evitando desperdícios. Então, assim, outra coisa que a gente tem uma vantagem muito grande é trazer segurança para os profissionais que estão fazendo a cirurgia no paciente. Então, esses profissionais, muitas vezes, em alguns hospitais, a gente escuta alguns relatos que o cirurgião, o anestesista, querem ver a bolsa antes de começar a cirurgia. E quando esses protocolos estão estabelecidos, quando existe o conhecimento do centro cirúrgico, de como acontece dentro da agência transfusional o procedimento pré-transfusional, que a bolsa vai estar lá compatível, que ela vai ser liberada imediatamente, ou que o paciente já vai ter o seu estudo imunematológico feito previamente, é possível que essa segurança seja passada para dentro do centro cirúrgico e essa necessidade de visualizar a bolsa, que é uma coisa assim meio... eu não sei como é que eu diria, mas é uma coisa desnecessária porque... Por que você precisa ver a bolsa? Você basta saber que a bolsa está disponível, está preparada, está disponível para o seu paciente. Isso é muito importante porque evita estresse, evita comunicações inadequadas e evita principalmente a saída da bolsa da temperatura adequada de armazenamento. Então, toda vida que alguém quer ver a bolsa, se ele não está dentro da agência transfusional, a bolsa tem que ir até ele. Então, para que o cirurgião veja a bolsa dentro do centro cirúrgico, é preciso que ela saia da temperatura ideal de armazenamento e vá até o centro cirúrgico. E aí ela vai sendo exposta a temperaturas acima da temperatura ideal de armazenamento, e você termina perdendo esse componente, mesmo que ele não seja transfundido, porque ele vai ficar fora da situação ideal de armazenamento. Então, é muito importante que essa comunicação, esses protocolos estejam, como é que eu vou dizer a vocês, estabelecidos, estejam pactuados, para que exista essa confiança entre a agência transfusional e o centro cirúrgico, e o cirurgião saiba necessariamente o que é que
que procedimentos ele tem as bolsas compatíveis, que procedimentos o paciente tem o estudo pré-transfusional feito, e se ele não foi comunicado de que havia algum problema, é porque aquele estudo pré-transfusional não tem nenhuma alteração. Então, é preciso que exista essa confiança entre o profissional que está realizando a cirurgia e a agência transfusional. Por outro lado, a agência transfusional precisa ter é, uma, uma, uma forma de trabalhar muito eficiente, uma forma de trabalhar que seja muito consistente para que não haja falhas. Porque se o cirurgião acha que vai começar uma cirurgia e aquela cirurgia ele já sabe que tem 2 bolsas reservadas e por algum motivo a agência transfusional não fez a reserva porque esqueceu, porque não anotou direito, porque não prestou atenção, e aí o cirurgião começa a cirurgia, precisa das bolsas e as bolsas não estão prontas, isso vai gerar um risco muito grande para o paciente e um estresse muito grande entre a equipe, e isso não é adequado. Então, o que a gente precisa é que, tanto na pactuação desses protocolos, tanto o centro cirúrgico como a agência transfusional saibam o que está sendo pactuado, o que está sendo definido, e cada um cumpra o seu papel para que todo paciente que entre no centro cirúrgico tenha a tranquilidade e a segurança de que vai ter a abordagem adequada do ponto de vista de transfusão. Bom, então existem a proposta que a gente tem, que é uma proposta que a gente usa no nosso hospital, é dividir os procedimentos cirúrgicos em 3 categorias, né? Os procedimentos abaixo com um risco de sangramento muito remoto, né? São procedimentos pequenos que têm um risco de sangramento menor do que 500 ml, e aí nesses procedimentos a gente não tem nenhuma ação do ponto de vista de hemoterapia. E a necessidade de transfusão nesse tipo de procedimento é extremamente remota, está associada apenas a algum acidente ou algum problema muito grave que aconteça durante sua realização, e em havendo essa necessidade, esse paciente vai ser tratado como um caso de urgência, e a amostra é coletada dentro do centro cirúrgico, vai ser enviada para o banco de sangue, e aí a gente vai fazer as provas e vai liberar a bolsa, e se for o caso, liberar a bolsa até seguindo o protocolo de transfusão de urgência. Os procedimentos que têm um risco de sangramento entre 500 e 1000 ml, como eu já falei, o recomendável é que você faça a coleta da amostra, a classificação sanguínea e a pesquisa de anticorpos irregulares. É o que a gente chama de CTP, que é coleta, tipagem e pesquisa, ou a gente vai ver lá na frente o Hemose usa outra nomenclatura, mas é a realização do estudo pré-transfusional do paciente antes que ele chegue ao centro cirúrgico. Nessas situações, essas cirurgias com um sangramento esperado entre 500 e 1000 ml, a transfusão não é comum, a transfusão é muito remota, mas o sangramento é mais importante, então a gente precisa conhecer o status imunohematológico desse paciente. Em sendo necessária a transfusão, a agência transfusional ainda vai realizar a prova de compatibilidade, então as bolsas não ficam compatibilizadas necessariamente para esses pacientes que vão ser submetidos a esse tipo de cirurgia. O que é importante é que quando esse paciente apresenta algum anticorpo irregular, aí você vai ter tempo para identificar o anticorpo e identificar bolsas com fenótipo negativo e realizar a prova de compatibilidade e deixar já tudo prontinho para ele, porque ele não pode ser transfundido a partir de qualquer bolsa ou de qualquer hemocomponente que você tenha em seu estoque, né? Você tem que achar o componente correto para ele. E aí, nesse caso, o paciente passa para a próxima categoria, que é a categoria de deixar as bolsas realmente reservadas. Nas cirurgias com potencial de sangramento maior do que 1000 ml, quer dizer, são procedimentos com grande potencial de transfusão, o recomendável seria reservar realmente unidades de concentrado de hemácias, e aí a gente vai pactuar nesse protocolo se vai ficar uma bolsa reservada, 2 bolsas, 3 bolsas, 4 bolsas, quantas bolsas vão ficar reservadas à luz da experiência, do histórico de transfusão naquele hospital para aquele tipo de procedimento.
Nessa situação aqui, em havendo a necessidade de transfusão durante o procedimento, a liberação da bolsa é imediata porque ela já está compatibilizada, inclusive com a etiqueta de transfusão, já pronta para ser liberada imediatamente. Então, fazendo esse protocolo e essa gradação de conduta, né, a gente consegue focar nas cirurgias com maior necessidade transfusional e não continuar trabalhando, retrabalhando em cima de procedimentos que a gente sabe que dificilmente vão gerar uma necessidade de transfusão no intraoperatório. Então, como é que a gente implanta um protocolo de reserva cirúrgica, né? Então, em primeiro lugar, é preciso estudar detalhadamente o histórico transfusional por tipo de procedimento em cada hospital. Depois, pactuar a conduta com as clínicas cirúrgicas e anestésicas, né, acompanhada pelo Comitê Transfusional do hospital. O papel do Comitê Transfusional aqui é muito importante, como eu já falei, porque é ele que vai estabelecer a interligação entre essas várias especialidades clínicas, cirúrgicas e o serviço transfusional. Então, é muito importante você conhecer o que acontece no seu hospital até o momento de implantar o protocolo e aí pactuar para que o protocolo possa ser realmente, não trazer risco para o paciente. Então, se no hospital X eu preciso 2 unidades de concentrado de hemácia para aquele tipo de procedimento reservado, no meu hospital eu posso dizer, não, aqui no meu hospital não tenho essa necessidade, ou eu preciso até mais do que isso. E aí você vai poder trabalhar, você deixa mais bolsas reservadas, mas aí você vai poder trabalhar. Por que é que aqui é diferente? O que é que eles fazem lá que eles conseguem um risco menor de transfusão do que aqui nós conseguimos? E aí vai oportunizar também essa análise crítica do perfil de transfusão dentro daquele serviço, né? E essa definição de papéis entre o serviço transfusional, as clínicas, o centro cirúrgico, né? Incluindo as rotinas, as formas de comunicação entre as unidades, entre os profissionais, é muito importante para que não haja problema de comunicação ou que não haja desgaste na utilização desse protocolo. E como eu já falei, para que cada um saiba cumprir exatamente o seu papel, trazendo segurança para o paciente. Então, o cirurgião faz a sua parte, o anestesista faz a sua parte, a agência transfusional faz a sua parte. Isso tudo é pactuado no comitê transfusional, cada um sabe o que precisa fazer, de forma que isso seja sempre feito e que o paciente não tenha nenhum risco durante o seu procedimento cirúrgico, né? Então, é importante eu chamo a atenção aqui que em procedimentos mais complexos do que o habitual, ou em pacientes que apresentem distúrbio de coagulação, por exemplo, ou algum outro problema clínico que aumente o risco de sangramento, você pode ter a necessidade de individualizar essa conduta. Eu vou fazer uma cirurgia que não costuma sangrar, mas esse paciente tem um distúrbio de coagulação congênito, é hemofílico, por exemplo, então ele precisa de uma abordagem diferente. Então, ele é um paciente que está fora do protocolo, ele não vai ser abordado de acordo com o protocolo, porque ele tem algumas situações clínicas que fazem com que ele tenha um risco de sangramento maior. Ou é uma cirurgia que tem alguma complexidade maior e que normalmente ela não sangraria, mas você vai ter uma abordagem diferente, tem infecção, tem alguma situação que aumente o risco de sangramento. Então, é importante que isso também esteja detalhado no protocolo, né, como é que o centro cirúrgico ou clínico vão informar o banco de sangue que aquele paciente deve ser tratado de uma forma diferenciada, né, e aí ele ele pode ser tratado fora do protocolo. É importante aqui a gente frisar que tratar um paciente fora do protocolo também não pode ser banalizado, né? Porque aí você fica com o protocolo praticamente só escrito e você não vai utilizar, porque todo paciente você diz que está fora do protocolo. Então é importante que essas situações que não obedeçam ao protocolo pré-estabelecido sejam justificáveis, sejam justificadas e existe uma forma de você poder documentar isso para que depois isso possa ser avaliado ao longo do tempo, né? E aqui eu acho que não só nessas situações, mas em todo o manuseio do protocolo, o monitoramento da realização é muito importante. Então, a implantação de técnicas e métodos que reduzem o risco de sangramento intraoperatório também é muito importante,
né? Então, eu posso ter dentro do hospital políticas de redução do risco de sangramento intraoperatório, visando a redução da exposição transfusional desses pacientes. Então, a gente sabe que existem algumas técnicas eh, eh, que são usadas pelo pessoal da anestesia, pelos anestesiologistas, né, como hemodiluição normovolêmica, hipotensão controlada, o controle da hipotermia, uso de alguns fármacos que reduzem o risco de sangramento e a recuperação intraoperatória de sangue, que também é uma técnica, uma alternativa à transfusão, em que você recupera o sangue que é perdido durante a cirurgia e retransfunde ou transfunde esse sangue no próprio paciente. E aí você diminui o risco, diminui o sangramento e diminui a necessidade transfusional. Então é importante que na pactuação desse protocolo, você também tenha essa discussão, é uma oportunidade também para você ter essa discussão entre cirurgiões anestesistas e o hemoterapeuta, o médico que é responsável pela agência transfusional, de que estratégias são possíveis e que estratégias são necessárias e são viáveis a serem implantadas naquele serviço para diminuir o risco de sangramento intraoperatório e diminuir a exposição transfusional do paciente. Bom, esse é um exemplo de previsão de reserva cirúrgica de sangue em pacientes adultos, que está disponível no nosso manual de indicação de transfusão, no manual do EMOS, né, de indicação de transfusão. Então, vocês veem aqui em algumas cirurgias, por exemplo, colecistectomia, um risco de sangramento não muito alto, então a indicação seria a tipagem sanguínea e a pesquisa de anticorpo irregular. E aqui eu já faço uma ressalva. Eu já trabalhei em 2 hospitais cirúrgicos, né? E em ambos a gente não tinha essa conduta para a colecistectomia, principalmente a colecistectomia videolaparoscópica, a gente não tomava nenhuma ação, porque a possibilidade de transfusão do paciente nesses procedimentos era muito baixa. Então, nesse exemplo que a gente tem no nosso manual, a gente é menos restritivo, mas é como eu falei para vocês, isso é uma proposta, um exemplo, mas cada serviço pode adaptar, ou deve, não só pode, deve realmente conhecer o seu perfil e adaptar, né, essas tabelas à sua própria realidade. Então, a laparotomia exploradora, biópsia de fígado ficariam na mesma categoria de tipagem sanguínea e pesquisa de anticorpo irregular. Então, as bolsas, não seria preciso deixar bolsas compatíveis nesses procedimentos. A hérnia de hiato, por exemplo, é uma cirurgia maior, com potencial de sangramento maior, então o indicado seria deixar 2 unidades reservadas. E aí a gente vai, a mastectomia radical, a colectomia, também são procedimentos com grande risco, com maior risco de sangramento, a gente deixaria as bolsas já compatibilizadas. E nos demais procedimentos, a gente faria apenas o estudo pré-transfusional dos pacientes. Então, isso é um exemplo, né, uma proposta de abordagem. Nas cirurgias cardiotorácicas, normalmente a necessidade transfusional é maior, né, então a cirurgia cardíaca aberta, a gente tem uma expectativa de precisar deixar reservadas 4 unidades de concentrado de hemácias, né? As lobectomias, as pneumectomias também necessitariam de bolsas compatibilizadas e procedimentos com menor risco de sangramento, como a angioplastia, a broncoscopia, a biópsia pleural, apenas o estudo pré-transfusional. E aí, sucessivamente, a gente vai, à medida que a gente tem o perfil do hospital com cirurgias diferentes, né, especialidades cirúrgicas diferentes, a gente vai tendo uma tabela diferente, né? Então, cada hospital vai ter o seu protocolo, vai ter a sua abordagem, vai ter a sua forma de fazer a abordagem para essa rotina de reserva cirúrgica. Então, aqui na neurocirurgia, normalmente você pode ter sangramentos maiores na abordagem de meningioma, nas cirurgias vasculares de aneurisma, malformação, então você deixa bolsas reservadas. E nas craniectomias, nas craniotomias, lesão de encéfalo ou drenagem de hematoma extradural, não haveria necessidade de deixar bolsas reservadas, apenas fazer o estudo pré-transfusional do paciente. Na urologia também,
Existem alguns procedimentos com maior risco de sangramento, como o transplante, a cistectomia, a nefrolitotomia a céu aberto ou a prostatectomia, que você precisaria deixar bolsas compatibilizadas, e procedimentos em que a gente teria apenas que fazer o estudo pré-transfusional do paciente. Na obstetrícia, o risco de sangramento hoje já não é tão alto nos procedimentos em ginecologia e obstetrícia, né? Os partos, parto normal, parto cesariano, você não teria necessidade de ter bolsas reservadas, mas é um paciente que tem uma placenta prévia, ou um paciente que tem um histórico de hemorragia pré ou pós-parto, então você já deixa bolsas compatibilizadas. Nas molas, nas oforectomias radicais, você já deixa bolsas compatibilizadas, né? A miomectomia, a esterectomia. No hospital que eu trabalhava, a gente nem fazia mais estudo pré-transfusional em pacientes que iam ser submetidos à miomectomia, né, mas era respeitando o histórico transfusional do hospital. A gente não fazia, mas pode ser uma conduta fazer a abordagem pré-transfusional, o estudo pré-transfusional do paciente, né? E em ortopedia, né, eu tenho o hospital onde eu trabalho tem uma experiência maior nesse tipo de cirurgias, então a gente tem visto que os pacientes com cirurgia de quadril, com colocação de prótese, realmente precisam de bolsas compatibilizadas. Pacientes que têm fratura de cabeça de fêmur, dependendo da fratura, se é supracondiliana, lá a gente tem uma diversidade de abordagem. Algumas vezes nós fazemos só o estudo pré-transfusional, algumas vezes não. Em alguns procedimentos, a gente tem a recomendação no hospital de fazer só o estudo pré-transfusional, em outros de fazer deixar bolsas compatíveis mesmo, mas normalmente nas cirurgias ortopédicas os grandes sangramentos estão mais associados a cirurgias de quadril, algumas abordagens de cabeça de fêmur e cirurgias de coluna lombosacra, coluna torácica, que é as artrodeses de coluna, que tem um risco de sangramento maior, e a gente precisa deixar bolsas compatibilizadas. De uma forma geral, são esses procedimentos na ortopedia que precisam de compatibilidade, né? Então, a artroplastia, as abordagens de coluna realmente, né? E algumas cirurgias de fêmur que você teria que deixar bolsas reservadas, né? E outras não necessariamente você bastaria fazer mesmo o estudo pré-transfusional do paciente. Na situação, e aí eu vou mostrar para vocês um pouco a experiência do hospital do JF, né, que é o hospital de trauma, e um hospital basicamente cirúrgico, né? 39%, como eu já mostrei para vocês, 39% dos procedimentos de transfusão acontecem dentro do centro cirúrgico. Então, vocês estão vendo aqui, dos 7.800 transfusões que a gente teve em 2015, 3.045 aconteceram dentro do centro cirúrgico, né? E aí, quando a gente vai ver em termos percentuais, as transfusões dentro do centro cirúrgico corresponderam a 39% das transfusões do hospital. Então, é um percentual bastante alto. Então, para a gente foi muito importante, é muito importante o estabelecimento dessa rotina de abordagem pré-cirúrgica do paciente, né? Abordagem pré-transfusional pré-cirúrgica do paciente. Então, aqui vocês veem também que a maioria, 50% das cirurgias que são realizadas no hospital são cirurgias eletivas. A cirurgia de emergência a gente não tem como prever, não tem como fazer o protocolo. Então, o protocolo realmente está voltado para o atendimento das necessidades dos pacientes em cirurgia eletiva. E aí, nós implantamos o protocolo de reserva cirúrgica em agosto de 2014, né? Então a gente já está há mais de um ano com esse protocolo estabelecido. Nós temos várias cirurgias, as cirurgias de maior frequência que são realizadas dentro do hospital listadas, né? Cada uma delas com a sua conduta definida. Eu queria colocar aqui, essa discussão foi feita toda dentro do Comitê Transfusional. Então, o Comitê Transfusional, nós da Agência Transfusional levantamos as cirurgias que eram realizadas no hospital a partir dos mapas cirúrgicos, em um ano mais ou menos de revisão dos mapas cirúrgicos.
Discutimos dentro do comitê transfusional, onde a gente tem representados a clínica ortopédica, a emergência, a clínica de cirurgia geral, a neuro, a cirurgia plástica, né, que são cirurgias bastante importantes, são especialidades cirúrgicas bastante importantes dentro do hospital. Nós discutimos dentro do comitê transfusional uma proposta de abordagem em cima do histórico de necessidade transfusional de cada procedimento. Quando o comitê definiu essa abordagem, então o comitê fechou uma proposta, a gente fez uma visita às clínicas, né? Todas as clínicas foram visitadas, as clínicas cirúrgicas em suas reuniões clínicas normais. Então, eu fui para a reunião da clínica cirúrgica, da cirurgia geral, da cirurgia ortopédica. A gente foi nas clínicas para mostrar, né, a proposta de protocolo, e a gente disponibilizou para os chefes das clínicas cirúrgicas a proposta de protocolo, né, para que eles pudessem validar. Isso demorou mais ou menos 1 mês a 2 meses, e aí algumas alterações foram propostas. Então, algumas cirurgias que eram só uma conduta de pré-transfusional passaram a ter reserva, outras que a gente estava propondo reserva passaram a ter só uma conduta pré-transfusional, outras passaram a não ser necessário nada, de acordo com a experiência das equipes, né, que foram consultadas. E aí sim a gente fechou o protocolo e passou a utilizar esse protocolo como guia de reserva cirúrgica dentro do hospital. Então, hoje, qual é a situação? A conduta pré-transfusional do paciente é definida de acordo com o mapa cirúrgico que chega ao banco de sangue todos os dias, às 11 horas, 11 horas da manhã até 2 horas da tarde, mais ou menos, o mapa chega e a gente faz a análise desse mapa de acordo com o protocolo, procedimento por procedimento, e aí a gente vê, essa cirurgia precisa fazer tipagem, essa cirurgia precisa deixar a bolsa reservada, essa não precisa fazer nada, e a partir daí a gente vai colher as amostras, fazer a rotina pré-transfusional proposta, e aí as bolsas ficam disponibilizadas para aqueles procedimentos que estão previstos em protocolo. O estudo é feito para aqueles procedimentos que também estão previstos fazer o estudo, e as amostras não são coletadas nos procedimentos com os procedimentos de menor complexidade. Então, nós começamos a fazer isso em 2014, como eu falei para vocês, e a experiência em 2015 foi de que a gente teve uma redução de 13,5% no número de exames realizados em hemocomponentes não transfundidos. Então, o que significou isso? A gente diminuiu quase 15% dos testes pré-transfusionais que eram realizados em pacientes, em procedimentos que não tinham necessidade de sua realização. Isso às vezes acontece, como a gente é um hospital que tem residentes, né, tem residência médica, tem internos, às vezes a insegurança do próprio interno, do próprio residente, ou alguma particularidade, fazia com que fosse solicitada reserva desnecessariamente em procedimentos que a gente já sabia que não ia ter necessidade de transfusão. E aí, a partir do estabelecimento do protocolo, essas solicitações passaram a não acontecer mais, porque os residentes internos foram orientados a basear a sua solicitação de reserva a partir do protocolo, e aos poucos a gente teve a diminuição dessas solicitações fora de protocolo, até que a gente chegou na situação que a gente tem hoje, né, de não ter mais praticamente solicitações de reserva cirúrgica fora do protocolo. Então, no primeiro ano, a gente conseguiu reduzir 13,5%, né, de realização desses testes pré-transfusionais. E no segundo ano, agora a gente está passando pelo segundo ano de experiência, a gente está com a redução ainda maior de 16,51%. Ao longo desse tempo, né, nós tivemos o cuidado de revisar periodicamente esse protocolo. Então, à medida que a gente via essa cirurgia não tinha necessidade de reserva, mas eu precisei transfundir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, então a gente faz a alteração
da categoria dessa cirurgia. Então, isso é feito periodicamente, com discussão com a chefia da anestesiologia e o cirurgião responsável. Então, a gente faz a mudança, a atualização do protocolo, mudando as cirurgias específicas de uma categoria para outra, né? Mas, de uma forma geral, o protocolo mudou muito pouco do que foi previsto inicialmente, mudou mais para menos, quer dizer, para menos conduta do que para mais conduta, e até o momento, já agora em agosto, a gente vai ter 2 anos de protocolo implantado. Nós não tivemos nenhum problema com relação a algum paciente que foi mal atendido ou que teve seu atendimento prejudicado em função do estabelecimento do protocolo. E de outra forma, da mesma forma, a gente conseguiu otimizar os estoques e conseguiu diminuir o trabalho desnecessário que a gente tinha. Aqui vocês estão vendo em 16%, né? Eram ações que a gente fazia, coleta de amostra, pesquisa de anticorpo irregular, classificação sanguínea, que a gente fazia desnecessariamente, porque aqueles pacientes não receberiam transfusão em virtude da pequena complexidade do seu procedimento. Então, assim, era mais ou menos isso que eu tinha para colocar. Eu prometi a vocês que eu não ia ultrapassar muito. Espero que vocês tenham entendido qual é a proposta, né? Essa é a experiência do IJF, né? E, assim, eu posso colocar que foi uma experiência muito positiva, porque além de otimizar o trabalho dentro da agência transfusional, diminuir o desperdício de trabalho, o desperdício de recursos, otimizar estoque, a gente também conseguiu estabelecer uma melhor comunicação, né? Conhecer melhor as necessidades dos cirurgiões, dos anestesistas, conhecer melhor o que acontece dentro do centro cirúrgico, e a gente conseguiu que eles entendessem também como é que acontece o nosso trabalho, né? O que é que a gente faz para que a bolsa esteja disponível dentro do centro cirúrgico, ali com a etiqueta de transfusão compatibilizada para o paciente. O que é que precisa ser feito? Muitas vezes eles não têm noção do que é que acontece, né? Durante o estudo pré-transfusional, eles não sabem o que é que acontece, acham que é só você fazer um testezinho rápido e dizer que a bolsa é compatível e mandar a bolsa. E também a gente conseguiu diminuir um pouco o movimento de bolsas entre a agência transfusional e o centro cirúrgico. Então, a bolsa só sai realmente da agência transfusional quando a solicitação acontece, e aí sim é que o médico vai assinar a RT, fazer a solicitação formal. Então, toda a reserva cirúrgica do IJF hoje, em procedimentos eletivos, é feita a partir desse protocolo, né? E quase 2 anos depois, a gente pode dizer que teve um ganho muito grande para a agência transfusional, em função da diminuição do trabalho, para o hospital como um todo, porque vocês sabem que trabalho desnecessário é um custo que bom, não é fácil de ser mantido, né? Então a gente tem que realmente otimizar o trabalho. A agência transfusional de um hospital de urgência, às vezes está super tranquilo, às vezes chegam 3 pacientes lá embaixo, então a rotina da gente é imprevisível e a gente ficava sendo submetido a uma carga de trabalho muito alta em função de solicitações de reservas cirúrgicas desnecessárias, às vezes para retirada de pino, em procedimentos ortopédicos ou para cirurgias de hérnia inguinal, correção de hérnia inguinal, apendicectomia, que são cirurgias que a gente sabe realmente que não tem uma necessidade transfusional, a possibilidade de transfusão é extremamente remota. Então, o estabelecimento desse protocolo possibilitou essa melhoria, e acho que teve um ganho secundário de aproximar um pouco o centro cirúrgico da agência transfusional, permitir um diálogo melhor, né? Mas isso só foi possível a partir do apoio e da discussão que a gente teve dentro do Comitê Transfusional Intra-Hospitalar do hospital, né, que entendeu a proposta, customizou a proposta e levou para as clínicas essa alternativa, né, que visa realmente maior segurança para os pacientes. Então, se vocês tiverem alguma pergunta,
que vocês queiram colocar, ou alguém tiver alguma experiência que queira dividir, né, conosco e com os que estão assistindo. A gente está esperando um pouquinho. Bom, a Cristiane está perguntando aqui qual a porcentagem considerada ideal de utilização de reservas cirúrgicas. O ideal é quanto mais perto de uma. Então, o número de bolsas compatibilizadas dividido pelo número de bolsas transfundidas, ou o contrário, né? O número de bolsas transfundidas dividido pelo número de bolsas compatibilizadas. Quanto mais perto de um você tiver, menos desperdício de trabalho você está tendo. Então, lógico que a gente não precisa ser muito justo, só compatibiliza o que uso, porque a gente precisaria ter uma bola de cristal, né, para que isso acontecesse. Mas quanto mais perto de um essa relação for, melhor vai estar o seu trabalho, né, melhor, mais seguro, menos desperdício de trabalho você tem. Obviamente, a tendência, principalmente nos hospitais que têm pacientes mais complexos, mais complicados, ser um pouco menos restritivo, mas não tão menos restritivo assim, que vai fazer com que você desperdice 90% das bolsas que você compatibiliza. Então, é importante que a gente tenha aí 10, 20% a mais de bolsas compatibilizadas em relação ao que efetivamente é transfundido. Mais alguma pergunta? Não sei se eu fui clara nessa apresentação. Na realidade, ela é mais. Não tem muita coisa técnica para colocar, né? Mas é uma coisa que realmente eu já tive experiência em 2 hospitais com a implantação desse protocolo, tanto no César Carlos como no IJF, e a gente vê que é uma coisa que traz mais segurança realmente para o paciente, porque nem sempre a pessoa que está solicitando a reserva entende o procedimento pré-transfusional, ou nem sempre é o cirurgião que vai realizar o procedimento, às vezes é um residente que está pedindo. Então, como ele é inseguro, para não ter problema, ele pede logo 2 bolsas para tudo, porque é mais tranquilo pedir 2 bolsas para tudo, e aí você fica com essas bolsas reservadas, né, compatibilizadas para esses pacientes desnecessariamente, e aí o seu estoque fica todo lá, inviável de ser utilizado, e aí muitas vezes você tem isso gera um estresse dentro da agência transfusional, né? E aí você tem problemas, né? E aí um vai começando a não confiar no outro, quer dizer, o pessoal da cirurgia não confiar no banco de sangue, o banco de sangue também achar que o povo da cirurgia acha que a gente não faz nada dentro do banco de sangue, pede tudo demais. Então é importante que a gente tenha cada um sabendo o que está fazendo, por que está fazendo, por que precisa solicitar 2 bolsas, por que precisa solicitar uma, se precisa só uma, é só uma, se não precisa solicitar nada, então a gente faz só o estudo pré-transfusional, e se não tem risco nenhum de sangramento ou de transfusão naquele procedimento, você não faz nada, não precisa fazer nada para tirar sinal, para fazer hérnia, então são coisas que ao longo do tempo a gente vai aprendendo, né? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Espera aí que aqui eu estou perdendo uma pergunta. É... Ah, bom. Bom, Cristiane, eu sei que vocês, no Valdemar, eu conversei recentemente com o Dr. Rodrigo e com a Jo, né, que sei que vocês estão conversando sobre isso, né? Espero que tenha ajudado, né? E tanto o Comitê Transfusional do César Carlos como do JF, do Hospital das Clínicas, também podem dar algum suporte, né? Porque são os hospitais que realmente a gente tem isso implantado há mais tempo. A HGF também, né? Deixa eu ver aqui outra pergunta. Bom, em termos de status da bolsa para o sistema, a reserva de bolsa faz com que a bolsa fique presa e não pode sair para outro paciente. Exatamente. Então, aquela bolsa ela está compatibilizada, ela está com etiqueta de transfusão. Na minha experiência, a gente deixa um lugar específico na conservadora para que essas bolsas fiquem armazenadas numa gaveta diferente daquelas que estão disponíveis para compatibilidade. Então, essa bolsa está compatível e ela não vai ser liberada para nenhum outro paciente, ela está reservada para aquele paciente.
Normalmente, a conduta que nós adotamos é a cada final de tarde, a gente liberar as bolsas que estavam reservadas para os pacientes do dia anterior. Então, a gente fica com aquela bolsa reservada até que a cirurgia acabou, e aí você vai descompatibilizar, se a gente pudesse ter esse nome, né? Você vai retirar, desfazer a compatibilidade e aí você volta essa bolsa para o estoque. Mas enquanto ela está reservada, ela está realmente disponível para aquele paciente para o qual ela foi compatibilizada. E isso é uma coisa que você faz internamente, é um controle interno da agência transfusional. A bolsa está reservada, está naquela gaveta, ela não vai ser liberada para outro paciente, a não ser que você tenha certeza de que a cirurgia já aconteceu e aquele paciente não precisou daquela transfusão. Então é o que a gente chama de descruzar as bolsas, que a gente faz normalmente no dia seguinte à cirurgia, né? E aí a cirurgia aconteceu, não foi usada a transfusão, então você pode retirar a etiqueta de transfusão, né? Desfazer a compatibilidade daquela bolsa para aquele paciente e sobe a bolsa ou traz a bolsa de volta para o estoque e ela fica disponível para uma nova compatibilidade. E aí é importante que a gente perceba que a bolsa ficou reservada para o paciente, se precisasse ser transfundido, a bolsa estava pronta para ele, mas ela não saiu da conservadora em nenhum momento. Então, ela não saiu da temperatura ótima de armazenamento em nenhum momento. Ela está lá. O centro cirúrgico está sabendo que, se precisar, vai solicitar e você vai entregar imediatamente, mas a bolsa está lá a 6 graus. Então, isso evita que você tire a bolsa da conservadora, leve, traga de volta. Então, evita você perder também essa bolsa, porque ela ficou fora da temperatura de armazenamento. Então, é muito bom quando você tem esse protocolo bem montado, porque aí você já consegue manter as bolsas melhor armazenadas durante todo o seu período de utilização, né? Porque se ela está compatibilizada e está dentro da conservadora, ela não está saindo da temperatura de armazenamento ideal. O paciente não usou, ela não precisa voltar do banco de sangue, ela já está lá dentro, então você só tira de uma gaveta e coloca na outra. Quando a bolsa tem que sair da agência transfusional para o centro cirúrgico, ela fica lá, a gente não sabe a que temperatura ela é exposta e depois ela é devolvida. E aí a gente fica em dúvida se a gente pode reincorporar essa bolsa ao estoque. Então, o importante também nessa rotina é que você consegue manter um melhor armazenamento dessas bolsas. Bom, na prática, quando ocorre alguma solicitação que não está contemplada no protocolo, em sua experiência com a conduta. Se isso acontece antes do procedimento cirúrgico, a gente vai esclarecer por quê, né? Por que é que o colega está solicitando uma coisa que está fora do protocolo. Normalmente deve haver alguma justificativa clínica, né? O paciente tem alguma situação clínica diferenciada, ou o procedimento tem alguma particularidade que fez com que ele pensasse que haveria uma necessidade maior de transtorno naquele procedimento específico. Então, a gente esclarece, né, isso primeiro, né, quando há tempo, obviamente. Mas é importante que a gente receba essas solicitações sempre, que a rotina estabelecida seja receber previamente essas solicitações, para que a gente possa fazer esse esclarecimento e aí definir junto com o colega. Não, ele está sendo excessivo, esqueceu do protocolo, não conhece o protocolo, aí é uma oportunidade de treinar esse cirurgião ou esse anestesista especificamente, mas ter essa conversa sempre que tem alguma solicitação fora do protocolo. Se o paciente está no centro cirúrgico já e está sendo solicitado alguma coisa fora de protocolo para transfusão imediata, aí não tem outra situação. Você vai fazer o atendimento e depois avaliar a situação. O importante é que essas situações também sejam pontuadas para que o comitê transfusional possa tomar conhecimento e ajudar também a resolver alguma distorção. A gente sabe que existem pessoas mais refratárias à adesão aos protocolos,
né? Existem pessoas que acham que o protocolo, não entendem bem o protocolo e acham que não vale a pena e aí não aderem. E aí isso ao longo do tempo você vai conversando e na minha experiência, quanto mais você conversa, quanto mais você leva, você mesmo, a agência transfusional, leva o protocolo a sério, melhor. E aí você vai ao longo do tempo diminuindo as resistências e implantando cada vez mais, cada vez melhor o protocolo. Então no começo é mais difícil, né? E acho que uma das coisas mais importantes também é que a gente precisa, antes que o protocolo esteja estabelecido, esclarecer. Falar para todo mundo, dizer o que para que por que né? Tirar a ansiedade, o estresse de todo mundo, para que na hora que o protocolo entre, né, esteja todo mundo já tranquilo. Então a gente fez isso no hospital, né? A gente fez várias reuniões, com presença inclusive da diretoria do hospital, para dizer, mostrar, detalhar o protocolo, esmiuçar, dizer por que sim, por que não, contar tudo, discutir com eles, com as clínicas, realmente o que era que ia acontecer, e aí marcou um dia, daqui a um mês a gente vai começar, e aí daí um mês a gente começou, e aí depois a gente foi dando feedback. Mas o que eu acho mais importante é a própria agência transfusional. Primeiro, o que eu acho muito importante, o comitê transfusional está envolvido, o protocolo ser realmente pactuado para o lado da segurança do paciente. Então, se existe algum conflito entre, deixa uma bolsa, deixa duas. Então, se não tem certeza se vai ser uma ou vai ser duas, deixa duas inicialmente, e aí você vai monitorando, aí depois você vai poder dizer, era duas mesmo, então não era duas, era uma mesmo. Então, eu acho que a gente no começo pode ser até mais excessivo, menos restritivo, mas tudo tem que ser muito pactuado. Isso é muito importante para que na hora que o protocolo seja implantado, não tenha problema. E a partir do momento que ele for implantado, você ter o acompanhamento, né? Você vai vendo, essa cirurgia aqui, a gente tinha botado que não precisava, mas de vez em quando está precisando, então vamos deixar reservado. Ou essa cirurgia aqui estava reservando 4 bolsas, nunca utilizou nenhuma, vamos descer para uma. Então, assim, esse ajuste do protocolo também é muito importante para que a gente possa ter a adaptação, o crescimento, né? E é importante que isso seja feito com conhecimento do Comitê Transfusional, com aval do Comitê Transfusional, porque aí você tem o aval das clínicas, né, que estão ali participando do comitê. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu queria agradecer aqui a Agência Transfusional de Ibirama, a agência do HU, né, do HUWC aqui em Fortaleza, o Núcleo Transfusional do IJF, que está assistindo a gente também, e aos profissionais de Santa Quitéria que estão acompanhando nossa discussão, né? Agradecer também ao Hospital Regional do Cariri, né, que está aí participando, fazendo várias perguntas, né, e ao pessoal dos Hemocentros que está participando também da nossa webconferência. Bom, mais alguma pergunta para a gente fechar? Oi? Ibirama é Mosque? Ah, pois é. Bom estar com vocês, né? Muito bom chegar tão longe. É, vocês têm alguma experiência lá? Vocês, Santa Catarina, têm alguma experiência para dividir com a gente, né? Se vocês quiserem colocar um pouquinho, seria interessante. É, a TI do Hemocentro Coordenador aqui está perguntando para a gente se precisa haver algum ajuste no sistema. Na verdade, esse momento da reserva, a gente não está colocando no IJF especificamente, a gente não está colocando esse status no sistema. A bolsa só está ficando lá reservada, ela fica em outro local, em um local específico dentro da conservadora, mas a gente não está colocando no sistema. Mas isso poderia sim, com certeza, a gente colocar no sistema que essa bolsa está compatibilizada, depois a gente dá o status de transfundido, se ela for transfundida, ou voltá-la para o estoque, caso ela fosse não utilizada e pudesse ser reintegrada ao estoque. Isso é uma coisa que a gente pode conversar para tentar implantar dentro das agências que já têm acesso ao SBS. Né, eu acho que então não tem mais perguntas. Queria agradecer realmente a participação de todos, né, e dizer que eu espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem o que é esse protocolo de reserva cirúrgica. Dizer que realmente eu sou uma defensora, né,
desse procedimento, desse protocolo, e que é muito interessante quando a gente tem essa interface entre as clínicas e a agência transfusional. Então, muito obrigada.